E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o impacto que terão as contratações do Vasco de Nuno Moreira, Benjamin Garré e Lloyd Augusto para o elenco cruzmaltino nesse início de 2025. Lembrando que a principal carência do Vasco nesse início de ano é o fato do Vasco não ter pontas. O time do Vasco não tem velocidade, está bastante travado e isso está claro para todo mundo. Então assim, eu acredito que com a chegada do Nuno Moreira, jogador que vem fazendo uma grande temporada lá em Portugal, 2024, 2025, vem marcando muitos gols, dando bastante assistência, vem sendo um jogador muito importante lá para o Casa Pia e era um jogador monitorado por vários clubes grandes lá em Portugal. É uma coisa que acontece bastante lá no futebol europeu em si. O Nuno Moreira já havia se destacado na temporada passada. Já tinha feito uma boa temporada, mas ele não deu um salto para um grande clube português, porque muitas das vezes lá em Portugal e na Europa em toda como se, eles esperam o jogador ter pelo menos 2 boas temporadas, para ver se, cara, não foi uma sorte. Então o Nuno Moreira teve essa temporada de confirmação agora, ele vinha fazendo um grande ano pelo Casa Pia, inclusive foi eleito o jogador do mês de janeiro da Liga Portuguesa. E o Vasco vai lá e faz a contratação desse atleta. Eu tô vendo muita gente criticando, falando que vai dar errado, que é um jogador que não tem velocidade, mas eu acho que vai dar muito certo no Vasco. Ele casa muito com o estilo de jogo do Coutinho, do Payet, do próprio Adson. E aí entra também o Benjamin Garré, que é um jogador que tem características parecidas com o Adson, um ponta que corta para o meio, que vai entregar bastante o corredor para o Puma, para o Paulo Henrique, para esses laterais do Vasco que gostam de atacar ali bastante. A gente sabe que o Vasco tem laterais que são ofensivos e que passam o tempo todo. E o Benjamin Garré vai ser muito importante para esse espaço na ultrapassagem. É um jogador de muita qualidade técnica e que, se não se machucar como ele vinha se machucando em temporadas anteriores, perdendo alguns jogos por lesão, ele pode ser muito importante para o Vasco. E o Lloyd Augusto, que já pediu de todas as formas para jogar no Vasco. Ele quer jogar no Vasco, o Vasco tem um acerto com o atleta, o Vasco chegou ao valor pedido pelo time da Turquia, mas eles não querem negociar o Lloyd Augusto, mas eu acho que ele vai acabar sim se tornando um jogador do Vasco. E o Lloyd Augusto é uma característica diferente desses outros, é um jogador de muita velocidade, muita força física, é um ponta direita que ataca bastante ali a profundidade, jogador habilidoso, jogador jovem ainda com potencial de crescimento e que vai dar uma opção que o Vasco ainda não tem no seu elenco, que é desse jogador de mais profundidade, de mais velocidade. O Garré não é velocista e o Nuno Moreira não são velocistas. São pontas que jogam muito com bola no pé, tem velocidade, mas não são aqueles velocistas absurdos. Agora, o Lloyd Augusto tem muita força física e muita velocidade e habilidade. Então ele entrega uma característica diferente para o Vasco. Um jogador mais para contra-ataque também. Então é um cara que vai ser útil. Esses 3 reforços, fora o Vasco ainda está buscando outros jogadores também, que em breve poderemos ter novidades, vão agregar demais ao elenco do Vasco e vão acabar com uma carência que o Vasco tem no elenco atual. De pontas que sabem marcar gol, que sabem passar, que sabem trabalhar a bola, que sabem jogar futebol. Sabe, eles conhecem a bola foi apresentada a esses jogadores do Vasco já, que estão sendo contratados. Então eu acho que são boas contratações, precisa da confirmação dentro de campo, é uma série de fatores, o jogador precisa se adaptar, o jogador precisa entender o que o técnico quer taticamente dele, então é uma série de fatores. Mas um ponto positivo é que todos esses jogadores estão em meio de temporada, a gente pode dizer. O Nuno Moreira está no meio da temporada, está voando, então já chega ao Vasco bem fisicamente, melhor do que os outros. O próprio Lloyd Augusto está voando também, está muito bem fisicamente, está no meio da temporada. O Benjamin Garré também está bem fisicamente atualmente. Então esses jogadores podem agregar demais ao time do Vasco e vão dar opções que o Vasco ainda não tem no seu elenco. Junto a isso tudo, tem a volta do Adson para esse próximo mês. O Adson não é nenhum super craque, mas é um jogador muito importante para esse Vasco, porque é um jogador de velocidade, um jogador de muita personalidade, tem habilidade, participa bem do jogo, tem um jogo de associação muito legal. Todos esses que o Vasco está contratando tem esse jogo de associação, jogo de tabela curta, jogo de finalização. Então eu acho que mais do que nunca agora o Verratti vai ser bem servido lá na frente. O Verratti vai ter a oportunidade de marcar muitos gols. E além disso também tem o Ryan, que retornou da seleção brasileira sub-20 e o Ryan já voltou bem. O Ryan é um ponta direita que corta bastante para o meio e pode jogar como um centroavante também. Então é mais uma opção que o Vasco ganha no seu time. Fora também o David, que irá retornar no meio
do ano. Então eu acho que o Vasco, enfim, vai ter um elenco. Não vai ser o melhor elenco do futebol brasileiro, não é o elenco lá no topo para brigar com Botafogo, Palmeiras e Flamengo, mas é um elenco que não vai brigar para cair. Isso eu te garanto. Eu te dou toda a certeza, cara. O Vasco com Adson, Garré, o Nuno Moreira, com David em breve, com o Ryan. O Vasco já tem Coutinho e Payet por dentro. O Vasco tem bons volantes, que jogando como volante são bons volantes. Tem Tietê, tem Paulinho, tem o Cocão, tem o Jair, tem o Hugo Moura, tem muitas opções. Então, se um tiver mal, pode colocar o outro para jogar. O Vasco tem laterais direitos que são nota 7, o Puma e o Paulo Henrique. Tem um lateral esquerdo também que é nota 7, que é o Piton. O reserva é muito fraco, na minha opinião, o Vitor Luiz. Tem o Lucas Freitas, que vem surpreendendo na zaga. Tem o Maurício Lemos, que ainda vai pegar ritmo de jogo. Tem o João Vitor, que não pode ser negociado nesse momento, porque o Vasco não vai ter tempo hábil para buscar outro zagueiro ainda nessa janela. Tem o Verratti também, que é um grande goleador. Então o Vasco tá modelando bem o seu elenco. E o Nuno Moreira e o Garré vão ter um impacto muito positivo agora. O Garré chega hoje ao Brasil, o Nuno Moreira chega sábado. Se o Vasco conseguir inscrever eles ali para as semifinais do Carioca, se o Vasco se classificar, eu acho que o Vasco vai ter um time muito mais forte, mais coeso do que o que vinha apresentando agora. Fora também o menino Lucas Zucarello, que eu não posso esquecer, que vem sendo uma boa surpresa aí, que subiu das categorias de base e pode surpreender demais. E eu também fiz essa imagem aqui para vocês, mostrando as opções que tem o elenco do Vasco, como vocês estão vendo aí, e o impacto do Garré, que vai chegar já para ser titular. O Adson vai retornar, mas eu acho que como o Adson tá retornando de lesão, o Adson vai pegando 30 minutos, depois joga 45, aos pouquinhos vai retornando e a gente vai ter uma boa briga para ser titular, para quem vai ser titular na ponta direita do Vasco, entre Adson, Garré e o Lloyd Augusto. No outro lado tem o Nuno Moreira, que é muito bom jogador também, que vai chegar e eu tenho certeza que vai entregar uma resposta positiva dentro de campo. Beleza? Teremos um impacto muito positivo. A gente vai ter esse ponta direita cortando para o meio, entregando o corredor para o Puma, para o Paulo Henrique, jogadores que vão conseguir fazer a associação de troca de passes, triangulações, tabelas para chegar essa bola no Verratti. Do outro lado a mesma coisa com o Piton, Nuno Moreira, que pode encostar um meia, pode encostar um volante também. Eu acho que as coisas vão começar a funcionar para o Vasco. Tem questão do Fábio Carille, que é um treinador muito questionável, que é muito questionado pela torcida do Vasco. Mas tomara, eu torço pro Carille dar certo e fazer uma temporada, sabe, de um Vasco seguro. Um Vasco bem postado defensivamente, mas que também, sabe, tem aquele tesão em jogar futebol, que gosta de jogar pra frente. É isso que a gente espera do Cruz Maltino nessa temporada. A gente não espera uma temporada... Eu acho que o Vasco não tá assim contando com a temporada. Nossa, a gente vai ser campeão agora, algo do tipo. Mas uma temporada que o Vasco tem aí pra se firmar novamente no cenário nacional do futebol brasileiro. E é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. Grande abração do Francesco. É nóis. Fui. Comenta aí embaixo. Gostou do Nuno Moreira? Gostou do Garré? Gostou da provável chegada do Lloyd Augusto? E eu vou trazendo atualizações aqui no canal. Beleza? Eu fico nessa. Abração do Francesco. É nóis. Fui.